A gente tá numa época onde tá todo mundo se planejando, fazendo metas e tudo mais. Início de ano é sempre assim, né? Esteja você vendo esse vídeo no início do ano ou não, talvez você esteja no momento onde você queira se planejar. Afinal, esse vídeo caiu aí por um motivo. E talvez você seja a pessoa que não se identifica tanto com planejamento porque não conseguiu realizar, até conseguiu sentar a bunda na cadeira para se planejar de alguma forma, algum dia, alguma vez, mas não conseguiu realizar. Ou então, nem tentou porque sabe que esse negócio não funciona, é muito complexo, esse tipo de coisa, sabe? E isso vai continuar acontecendo enquanto você não olhar para a sua realidade de forma realista. E muitas vezes isso acontece porque a gente faz planejamento para a pessoa que a gente quer ser, a pessoa do futuro, e não para quem a gente é hoje. E também considerando quem a gente foi no passado. Você vai ouvir muitas pessoas falando sobre como se planejar para a pessoa que você quer se tornar e essa coisa toda. Afinal de contas, o planejamento é para você chegar em alguma versão que você queira, né, sobre você mesmo. Até aí faz sentido. Porém, todavia, entretanto, a gente precisa mesmo considerar a realidade do presente e também os nossos comportamentos do passado. Porque os comportamentos do passado, eles dizem mais pra gente das probabilidades da gente continuar fazendo coisas no futuro do que a gente só projetar uma versão idealizada de quem a gente vai ser ou quem a gente quer ser. Se você ignorar quem você foi no passado, talvez você não chegue na pessoa que você quer ser de fato. O que a gente vai falar aqui hoje é sobre como se planejar de forma realista, de forma mais simples possível. Só que coisas que não dão para ser ignoradas. Não se preocupe, eu não vou trazer termos técnicos, planejamentos complexos, até porque o planejamento depende muito do momento que a gente está na vida e para que a gente está se planejando. Por exemplo, se você está se planejando para a vida pessoal, é um tipo de planejamento. Agora, se você está para a sua empresa ou coisas do tipo, é outro. Para a carreira, especificamente, pode ser mais específico daí. Entende? Então vai depender muito do seu objetivo assim principal com o planejamento. O que eu vou trazer aqui para você hoje é uma forma mais geral de se planejar, considerando aí a vida pessoal e profissional, que é uma forma mais para todo mundo, digamos assim. E eu vou fazer isso de forma bem didática, inclusive com slidezinhos bonitinhos. Só que, além disso, caso você goste de se planejar de forma digital, se você goste de usar ferramentas digitais, eu indico muito o Notion. É uma ferramenta que eu uso há anos, indico para todo mundo porque ela é relativamente simples, com funções assim muito completas que a gente não encontra em várias outras ferramentas. Eu vou disponibilizar um template para você gratuito, que com tudo que eu vou passar aqui para você nesse vídeo. Então, além de você ter aqui o passo a passo, você vai ter o template gratuito também. Então é só clicar aqui no link da descrição que você consegue baixar o seu template gratuitamente. Deixa eu me apresentar primeiro, caso você tenha caído aqui de paraquedas, não me conhece, meu nome é Daiane Queiroz, sou orientadora de carreira, falo sobre planejamento aqui nesse canal, planejamento de carreira, planejamento nessa pegada profissional, transições, desenvolvimento profissional, coisas nessa linha. Esse canal a gente fala sobre essas coisas. Se você se interessar por esse assunto, fica por aqui, se inscreve, curte esse vídeo, manda para alguém que você conhece que pode se interessar por esse tema também, tá? Um prazer ter você aqui. Se você chegou também, quer se apresentar, fica à vontade, coloca nos comentários, enfim, vou adorar saber. Vou compartilhar minha tela com você e bora lá. Bom, vamos lá então para o nosso planejamento de 2026. E aqui eu já adianto que para um bom planejamento a gente precisa passar por 3 coisas, não dá para ignorar. Que é o quê? A gente vai começar falando do diagnóstico, que é justamente a gente olhar para o passado, para o que passou. Mas calma que eu não vou te fazer olhar para a sua infância ou coisa do tipo. Aqui não é o momento, não é o lugar para fazer isso, pelo menos eu acredito. Pedir para você considerar só um tempinho atrás, tá? Fica tranquila, especificamente o ano anterior. E depois a gente vai fazer escolhas para esse ano, ou o ano que você queira planejar, que diz respeito às metas em si. Aqui a gente define metas nessa etapa, e daí a gente vai para o plano. O plano é simples, ele só precisa caber na sua vida. Fica tranquila, não é nada complexo. Bora então. A gente começa pelo diagnóstico, então, e nessa etapa a gente vai fazer o quê? Assim como eu falei antes, um diagnóstico aqui de certa etapa do passado e aqui especificamente do seu ano anterior. Por quê? Porque é mais recente, diz mais respeito sobre quem você é hoje aqui, mais próximo disso, não precisa considerar sua infância inteira, mas os últimos passos que você deu no seu último ano diz muito sobre os próximos que você vai dar agora. Então a gente não pode ignorar essa parte. A gente precisa olhar para os comportamentos que deram certo, atitudes e realizações de modo geral, tudo que aconteceu
aconteceu, que deu certo no seu ano e o que não deu e não funcionou. E aqui eu considero duas áreas gerais, que são as áreas pessoal e profissional. Aqui você pode considerar mais áreas dentro delas, os sub-áreas. Por exemplo, na pessoal você tem saúde, família, relacionamento e assim por diante. Na profissional, carreira, desenvolvimento e assim por diante. Pode. Porém, todavia, entretanto, você vai ver que eu vou te orientar a fazer o mínimo viável. E eu vou te explicar já, porque ao longo do caminho, mas eu já te adianto que a gente tem uma tendência a, quando a gente coloca metas, muitas metas, um número muito grande de metas, a nossa taxa de realização é muito menor, porque a gente não está sendo realista com a rotina. O que eu quero dizer com isso? Para a maioria das pessoas, tá? Aqui eu estou sendo mais generalista, mas para a maioria das pessoas isso vale porque a vida é muito corrida, gente. Quem tem tempo para fazer milhares de coisas em um dia? Ninguém tem. Na maioria das vezes a gente trabalha ali em horário comercial ou grande parte do dia e a gente tem muito pouco tempo para fazer coisas além disso. Então, aqui é onde a maioria das pessoas cometem o erro, o maior erro de achar que elas têm um tempo, energia e disponibilidade, saúde, ou seja lá o que for, maior do que elas têm de fato. Então, aqui é onde você precisa seriamente olhar de forma muito realista, encarar a sua realidade e considerar realmente o que é mais importante, o mínimo viável que você precisa para que as coisas saiam do lugar, para que as coisas aconteçam. Eu não gosto de colocar sub-áreas, então eu coloco uma coisinha pessoal no geral e uma coisinha profissional no geral. Começa fazendo um resumo, aqui não é TCC, tá? Que não é tarefa complexa, é você fazer um resumão mesmo de como foi o seu ano na vida profissional e na vida pessoal. Então você vai responder essas duas perguntinhas: o que deu certo na vida pessoal e o que não deu certo, e o que deu certo e o que não deu certo na vida profissional. Bem geralzão, sabe? Vamos passando e aí no final você vai entender tudo, tá? Confia aqui no passo a passo, porque ele tem uma lógica, ele não tá aqui só para enfeitar, tá bom? Agora a gente vai pro segundo passo, já é assim, ó, papo 1, que são as escolhas. Para você definir suas metas, seu plano e tudo mais, você precisa fazer escolhas, tanto do sim quanto do não, do que vai entrar e do que não vai entrar. Só que aqui também é simples, tá? Considerando a vida ali pessoal e profissional sempre. Eu vou sempre deixar essas duas áreas aqui pra gente pensar. Começando aqui essa parte da escolha, a gente vai começar definindo principais objetivos para as duas áreas. Só que aqui, o que eu vou pedir de você, tá? Você vai ter que fazer um sacrifíciozinho, que é o quê? Reduzir ao máximo os seus objetivos para cada área. Confia em mim. Vai ficar mais leve se você fizer dessa forma. Você vai ver que no final vai ficar muito mais possível. Se não for possível, se você achar que tá muita coisa, definir um objetivo só para cada área, faz uma lista maior de objetivos no geral que você quer para esse ano, para cada área, e eu vou nichando e filtrando isso com você. Mas deixa o mais importante, assim. Se tiver muito difícil para você definir, pensa assim. Um exemplo rápido. Vamos supor que o seu principal objetivo da vida profissional seja mudar de emprego. E aí você coloca lá nos seus objetivos: quero mudar de emprego, quero falar inglês, quero começar um novo curso de inglês, quero fazer o curso de marketing da fulana, quero fazer o curso de design da ciclana. Aí você vai colocando várias coisas que você quer fazer na vida profissional. Só que assim, você tem esse tempo todo para fazer tudo isso? Tem essa disponibilidade? Você tem esse dinheiro? Então, por isso que eu quero que você filtre, vai filtrando até você chegar num principal objetivo. E geralmente esse principal objetivo tem a ver com a sua maior dor, seu maior incômodo do ano. Então, por exemplo, se de todos os que você listou, o seu maior incômodo é mudar de emprego, então foca nisso. Foca nisso como principal objetivo para a vida profissional. E aí o que vem para realizar isso é só o que você precisa de fato para realizar isso. Então, por exemplo, se para você mudar de emprego, o falar inglês vai ajudar bastante, então pode ser uma coisa a se priorizar. De repente, o curso de marketing, o curso de design que você queria agora não seja tão importante assim, ou então seja num grau menor de importância. Mas aí você vai se perguntar: o que eu preciso de fato para mudar de emprego? Imediatamente, agora. Não tô falando de coisas que você vai precisar daqui 1 ano, daqui 2 anos. Eu tô falando imediatamente o que você precisa fazer hoje, o quanto antes, para você mudar de emprego. É investir numa coisa de currículo, né? Uma orientação de currículo, alguma coisa do tipo. Sabe assim? Coisas que você precisa imediatamente para mudar de emprego. E isso vale para tudo que você considerar aqui. Vida pessoal, mesma coisa. Às vezes a gente coloca, sei lá, várias metas que são muito parecidas e que se conversam entre si, só que a gente acaba vendo que um objetivo principal, que se a gente realizar, acaba aproximando a gente
naturalmente das outras coisas. Então, às vezes, é essa coisinha que você tem que focar, não todas as outras, entende? Quando você vai pensando sobre isso dessa forma, você vai conseguindo fazer esse filtro e definir cada vez mais um objetivo para cada área e não zilhões de objetivos. A partir disso, você vai olhar para esse objetivo, então definiu. Vamos supor, vou ficar aqui com o exemplo da mudança de emprego. Você vai pensar, olhar para isso e pensar assim, quais são as minhas forças e as minhas fraquezas em relação a esse objetivo? Eu falei lá do curso de inglês, então eu vou considerar isso uma fraqueza. Por exemplo, eu ainda não falo inglês, ou então eu estou num nível muito básico e as vagas que eu gostaria pedem níveis intermediários para cima. Então a gente coloca como uma fraqueza, eu ainda não tenho esse grau do inglês ali para arrumar um emprego novo. Mas eu tenho uma força muito boa, que é de repente uma formação específica na minha área, ou então um curso diferencial que várias pessoas não têm. Então você coloca lá como força. E assim por diante, você vai pensando em forças e fraquezas que você tem para realizar aquele objetivo. A gente sempre tem forças e fraquezas. Forças a gente tem porque geralmente o que levou a gente estar ali, coisas que a gente ainda não explorou, mas a gente tem em relação àquele objetivo, e fraqueza geralmente é o que afasta a gente de conquistar aquele objetivo. Então, nessa linha, fica mais possível de você ir pensando e fazendo esse exercício de considerar aí suas forças e fraquezas. Próximo passo em relação à escolha é fazer o quê? A partir da definição das forças e fraquezas, você vai pensar, você vai definir uma principal ação para você potencializar suas forças, o que é força, e neutralizar o que é fraqueza. Então, até usando o exemplo anterior do inglês, você considerar lá fazer aulas de inglês, ter contato com o inglês ali na maioria dos seus dias, já é uma forma de você, uma principal ação de você neutralizar a sua maior fraqueza. Por exemplo, para você conseguir a mudança de emprego. E a mesma coisa para força. Só que daí você vai pensar em como potencializar e não neutralizar. Neutralizar é para aquilo que você quer enfraquecer cada vez mais, tirar do caminho a fraqueza que te impede de alcançar aquela coisa. Isso é bem importante. Você vai ver que isso aqui, a resposta disso aqui vai ajudar a gente no plano. E aí, para fechar essa área, a gente vai definir o que eu mais amo nisso tudo, que é esse caminho todo para chegar aqui, principalmente, que é a meta norteadora. Tem um livro, eu vou deixar uma indicação aqui para você, que é um livro muito bom, caso você queira consumir. É um livro, assim, que pode mudar a sua visão sobre muita coisa e facilitar todo o entendimento do que eu tô te trazendo aqui. Que é um livro que eu tenho até aqui, peraí, que eu vou pegar. Esse aqui, ó. A Única Coisa. Esse livro, ele traz basicamente um conceito de você focar em uma única coisa, uma coisa assim principal que vai te ajudar a conquistar os maiores objetivos que você quer. É aquela coisa de você pensar assim: ah, eu tenho 10 ações aqui, 10 ações não, 10 metas que eu gostaria de realizar, 10 desejos. Só que geralmente, se você olhar bem, tem uma coisa que pode te aproximar de todas essas coisas que você quer também, esses desejos, essas metas. E essa coisa principal que vai te aproximar mais perto de todas as outras é a sua única coisa. E é onde você precisa focar de fato. Isso ajuda muito a cabeça da gente, dá uma paz mental, um respiro, porque torna tudo muito mais possível, mais perto. É o que eu falei lá no começo. Geralmente a gente não consegue realizar porque a gente fica focando em muitas coisas. A gente quer fazer do nosso planejamento um TCC. E não é viável, isso não é realizável, isso não é vida real, sabe? É justamente por isso que na maioria das vezes a gente não realiza as coisas, a gente quer encher a nossa vida, a nossa cabeça de mais coisas do que já tem. Nos dias de hoje, eu tenho certeza que todo mundo tem excesso de informação, tem overdose de informação, já não aguenta mais, tá todo mundo cansado, não tem uma pessoa que eu converso que não tá cansado. Nesse planejamento, se você não cuidar, você vai te deixar ainda mais cansado, meu amor, você não vai tornar a coisa mais fácil. Fica essa dica desse livro, então, para você ler caso você esteja nessa vibe aí. Isso aqui vai te ajudar muito. Esse é um momento, assim, perfeito. Se você quer fazer esse planejamento, é o momento de você ler esse trem aqui, tá? E aí, basicamente, eu coloco esse nome de meta norteadora porque é um nome que eu uso há um tempo, que eu aprendi na minha área de carreira mesmo, a definir as coisas desse jeito, fazendo um planejamento e tudo mais há muitos anos, com profissionais e tal. E aí, eu gosto muito desse termo de meta norteadora, que é basicamente a mesma coisa do conceito da única coisa. Depois que eu vi isso aqui, eu falei, cara, o nome que eu uso é outro, mas é a mesma coisa. Que é o quê? Você definir uma meta principal que vai abranger a maioria das coisas que você quer, ou então que vai, no mínimo, te levar para mais próximo de tudo que você quer realizar. E aí, como é que a gente tá falando das duas áreas principais, você pode definir as duas principais metas norteadoras para as duas principais áreas, tá? Às vezes, eu sou ainda mais radical e eu defino uma única meta mesmo, sabe? Pro meu ano, para tudo que eu vou fazer. Planejamento de carreira, então, assim, ó,
ó, matador. Eu sempre coloco uma meta mesmo. Porque, gente, isso aqui é o que eu falei, dá muita paz. E aí, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai chegar nisso? Traçando ali as ações principais das forças para potencializar as forças, neutralizar as fraquezas do anterior. E a partir desse objetivo que a gente definiu, a gente chega aqui já na principal meta. Com isso tudo, isso aqui vai mostrar pra gente como chegar nisso aqui. Vamos voltar, por exemplo, da mudança de emprego. Se eu entendi que para mudar de emprego eu preciso falar inglês, eu preciso melhorar meu nível de inglês, eu preciso me destacar, que é em relação lá às minhas forças, pegar minha força e me destacar, vou ficar com isso aqui. Vou usar as minhas formações ao meu favor, vou destacar mais as minhas formações e eu vou neutralizar minha fraqueza ali, que é não ter o inglês. Com isso, eu chego numa principal meta aqui de profissional. Qual que é a minha meta norteadora? Eu vou mudar de emprego. Como? Comunicando mais sobre a minha formação nas oportunidades que eu tiver no dia a dia, e aí a gente já vai chegar aqui onde fazer isso, quando fazer isso, ir atrás de um curso de inglês, ou então me colocar em contato com materiais de inglês no meu dia a dia, tantas horas por dia, enfim, você já tem aqui um principal objetivo, uma meta norteadora, e agora a gente vai para o próximo passo, que é onde a gente encaixa isso na nossa vida, a gente faz caber de fato isso na nossa vida, que é justamente o plano. O plano é a mesma coisa, a gente vai considerar para as duas áreas, tá? Para a gente tornar realizável, encaixar isso na nossa vida, a gente precisa fazer o desdobramento dessas metas, que é basicamente a gente pegar o grande objetivo e colocar ações para realizar esse grande objetivo. As ações que a gente vai encaixar no dia a dia é justamente o que vai fazer você agir. É redundante? Parece redundante? Parece, mas eu preciso falar o óbvio, porque às vezes a gente esquece do óbvio, ainda mais quando a gente tá fazendo planejamento, a gente só coloca ali a metinha bonitinha, que fica lá no campo das ideias, a gente não traz pro palpável pra prática, no nosso dia a dia a gente acha que as coisas vão se realizar por, sabe lá Deus por quê. Então agora você vai se perguntar, quais são as ações definidas para que as duas metas aconteçam, e a partir disso você vai colocar na sua rotina. Então você vai lá pegar exatamente o exemplo que eu dei anteriormente, da mudança de emprego, o que eu preciso fazer e tudo mais. E aqui você vai responder quando isso vai acontecer, onde isso vai acontecer, que é justamente você colocar isso na sua vida real, no seu calendário, na sua rotina, na sua agenda. Então, independente do que você use aqui, se você usa uma ferramenta digital, se você queira usar o que eu vou disponibilizar para você, ou se você usa um planner físico, se você... Não importa, você consegue colocar isso aqui e praticar, colocar em prática tudo que eu te mostrei aqui. Você vai se perguntar como encaixar essas ações na minha rotina, quando elas vão acontecer. Então, você vai olhar para sua agenda hoje e entender aonde está seu tempo. Você sabe responder essa pergunta? Aonde está seu tempo? O que você faz em horário comercial? Ah, Daiane, mas eu trabalho. Tá, mas no seu horário comercial, tem alguma coisa que dê para você fazer ali para além do trabalho? Ah, não dá, Daiane. Beleza, então tem alguma coisa em relação ao seu trabalho que você já pode fazer? Lá no exemplo da mudança de emprego. Talvez ali no próprio trabalho, no horário de trabalho, tem alguma coisa aí que você identifica, coisas para você se desenvolver mais. Eu já vi pessoas que querem, por exemplo, melhorar a comunicação, mas no trabalho elas não aproveitam nenhuma oportunidade para isso. Então, numa reunião elas não falam mesmo, sabe? Não ficam quietas, só participam ali de forma bem passiva e tudo mais. E se for tranquilo para você isso, beleza. Mas quando você tem o objetivo de se colocar mais, se comunicar mais, se desenvolver nesse sentido, talvez seja interessante que no dia a dia você se coloque mais ativa dessa forma, entende? É muito a ver com o que você quer para você, com o seu objetivo. Não é sobre porque o outro tá fazendo que você deve fazer também. É pensar ali no seu dia a dia, se tem alguma coisa que dá para você fazer no horário comercial, por exemplo, no seu trabalho, que tem a ver aqui com o seu objetivo profissional. Ah, não dá. Por exemplo, quero mudar de emprego e eu não quero mais fazer nada que tenha a ver ali com o meu emprego atual. Então, tudo que eu vou precisar fazer em relação a isso vai ser fora do horário de trabalho. Você vai colocar suas ações fora do horário de trabalho. Então, me colocar em contato com o inglês todos os dias. Onde eu posso fazer isso? De repente, uma música que eu vou ouvindo no caminho do trabalho, ou no horário de almoço, me ajuda a treinar o inglês. Uma série, ver a série em inglês. Pegar um livro, tentar ler em inglês. Ficar treinando, vendo vídeo na internet, vendo aula. Tô fazendo um curso, dá para fazer um curso, dá para eu pagar aula particular. Então, você vai organizar isso, pensar em como encaixar isso na sua rotina, no seu dia a dia. E aí, quando vai acontecer? Então, você vai olhar pro seu calendário de segunda a sexta, olhar pro tempo que você tem para cada coisa de forma realista, tá? Então, por exemplo, eu só tenho um dia na semana para fazer uma aula de inglês. Então, você vai colocar aquele dia na semana para fazer aula de inglês e ponto. Nos outros dias, o contato em inglês que você vai ter no dia a dia vai ser ouvindo uma
música, vai ser, sabe, ouvir alguma coisa no dia em inglês. Ou falar, treinar, não sei. Você vai achar um jeito aí de se colocar em contato com o inglês todo dia e um dia na semana para fazer a aula. Vai pensando dessa forma. Ai, Daiane, mas assim é muito pouco, eu não vou conseguir alcançar minha meta. Mas se você não fizer nem isso, meu amor, você não vai conseguir mesmo alcançar sua meta. Tá? Então se coloca o mínimo viável, mas que você consiga realizar, do que a coisa que não vai acontecer mesmo. E você vai fazer isso para tudo. Seja vida pessoal, seja vida profissional, a partir dos objetivos que você definiu aqui, das ações principais, você vai pensar em como encaixar isso na sua vida, de forma real. Tem que caber na sua vida, na sua rotina. Se não couber, você não vai realizar. Você não vai realizar. E não adianta chegar no final do ano frustrada, que não conseguiu, que não realizou, não tem para onde fugir. E agora, o mais importante de tudo que você definiu, o que vai acontecer? A gente vai fazer o planejamento agora. Você vai fazer seu planejamento bonitinho, vai anotar tudo isso, seguir o passo a passo, fofo, lindo. Tá lindo. Só que você vai executar, né? Você não vai ficar aqui só admirando ele. Eu espero. Depois de fazer isso, você vai fazer o quê? Viver sua vida, certo? E o que vai acontecer no dia a dia? Você vai estar lá numa rede social e você vai olhar o coleguinha. Nossa, o coleguinha é muito, muito professor falando isso, né? Você vai olhar lá sua amiguinha. Gente, tô muito millennial. Você vai olhar uma pessoa que você segue, seu seguidor, sua amiga, seja lá quem for, e aí você vai ver ela fazendo um negócio que você não colocou no seu plano e você vai ficar com vontade de fazer. E não adianta falar que você não faz isso, porque todo mundo faz, todo mundo se compara, todo mundo vai, olha a vida do outro e quer sim, né? A gente sabe, vamos ser realistas. E aí é nesse momento, por exemplo, a fulana indicou um livro lá, que você sabe que você não tem tempo para ler, ou então um curso que você sabe que você não tem tempo para fazer, mas por algum motivo que ela fez lá, gerou desejo e você quer. O que você vai fazer agora? É nesse momento que você vai olhar para isso aqui e se perguntar. Olhar não, né? Mas de repente, talvez, porque não vai estar fácil aí no seu campo de visão, só que você vai fazer ficar. Você vai fazer ficar, né? Que você coloque isso no seu celular para você se lembrar. Eu não sei onde você vai colocar, talvez do lado da sua cama, mas você vai precisar disso aqui, tá? Que é fazer essa perguntinha para tudo que aparecer. Como isso me ajuda a atingir a minha meta? Ou, no caso, as minhas 2 metas aqui norteadoras. Você precisa responder isso. Então, por exemplo, ó, te indiquei um livro aqui. Te indiquei um livro muito bom. Falei muito bem dele. Talvez te ajudei aí a ter desejo de ler esse negócio. Só que daí, você vai se perguntar, como isso aqui me ajuda a atingir essa meta? Isso aqui vai me ajudar? O que eu vou aprender aqui, o que eu vou ver nesse livro vai me ajudar a conseguir realizar minhas metas? Você vai se perguntar, se a resposta for não, então você já tem a resposta. Não cabe para mim nesse ano. Não cabe para mim agora. Ah, mas eu quero. Então, fica aí a sua responsabilidade. Não me responsabilize por isso. Tô aqui falando um negócio pra você que eu, na prática, eu sei que isso aqui não tô falando só de voz da minha cabeça, tá? Eu sei como isso aqui é perigoso. É justamente assim que você sai do seu plano, que você não consegue realizar. Chega lá no final do ano e você fala assim: ah, mas eu fiz de tudo, menos coisas que me aproximaram da minha meta. E ainda por cima você fica se comparando com todo mundo que aparece na sua frente. E parece que todo mundo fez milhões de coisas e você não. E é exatamente por isso que você deve se perguntar: como isso aqui me ajuda a, ou me aproxima ou me afasta da minha meta? É por isso que uma das partes que eu coloquei aqui nesse passo a passo são as escolhas. A gente faz escolhas o tempo todo, todos os dias. E aqui, gente, só um parêntese importante, tá? Porque não quero ser mal interpretada. Não é por esse motivo também que a gente vai deixar de fazer coisas ali no dia a dia que às vezes a gente precisa por necessidade humana. Como, por exemplo, o descanso. Vou dar um exemplo. Ah, de repente você viu uma indicação de livro, não um livro assim, né, mais técnico, mas alguma coisa assim para ajudar você a relaxar. E aí você tá no momento assim que às vezes você precisa, sabe? Você precisa dar uma desopilada, você precisa dar uma respirada. Então tenta encaixar na sua rotina de forma que não te atrapalhe muito, que seja leve para você e tudo mais. Você pode se perguntar como isso me ajuda a atingir essa meta, só que você também não vai viver em função de performance o tempo todo, de produtividade, entende? Você não pode também dar utilidade para tudo, porque daí você começa a olhar a vida dessa forma, e aí também não é saudável, sabe? Então você toma um pouco de cuidado com isso. Aqui é mais no sentido de você reduzir excessos, você se comparar menos, ouvir menos pessoas que estão ali indicando coisas que às vezes você não precisa, que não vão te ajudar a atingir objetivos que você mesmo colocou para você, porque são importantes para você pelo motivo que você colocou. Então é nessa linha. Não vamos confundir as coisas. E agora, recapitulando, pra gente retomar aqui, a gente então viu o diagnóstico. O diagnóstico é basicamente um resumo do que deu certo e o que não deu certo no ano que passou. Isso vai trazer respostas já para você sobre como vai ser as coisas da frente e do que de repente você tem que ficar ali
ali atenta, alerta, com a anteninha ligada. O que deu certo também, você pode ver coisas que funcionaram e você falar, não, ok, se eu fizer isso, pode ser legal pra mim, assim por diante. Depois a gente vai, daí, definir escolhas, fazer escolhas, então dizer não e dizer sim. Sim para o que faz sentido pra você, não para o que não cabe agora, o que não cabe na sua vida. E com isso você vai definir as metas do ano, as suas 2 metas lá norteadoras e as ações que você precisa para realizar essas 2 metas. E daí o plano, que é para ser uma coisa mais simples, no sentido de você fazer o desdobramento dessas ações, então entender o que exatamente são as ações que você vai fazer no dia a dia, desde ações macro como ações, quanto ações micro. O que é isso? Toda vez que a gente coloca um objetivo, a gente tem uma grande ação e as açõezinhas que vão vir a partir disso. É tipo um projeto e as tarefinhas. Um projeto, quero viajar, é um projeto. Por quê? Porque é uma grande ação, entende? Mas para você viajar, tem coisinhas que você precisa fazer para viajar, não tem? Todo o planejamento da viagem, coisas que você tem que pesquisar, dinheiro para guardar, coisa para comprar e etc. Todas essas coisinhas que envolvem fazer essa grande viagem são as tarefinhas, são as ações micro. Então, provavelmente nas ações aqui que você definir vão ter as ações macro e as ações micros, que são as coisinhas no dia a dia que você vai ter que fazer, as pequenas coisinhas, tarefinhas para conquistar uma ação maior. Com isso, fazer caber na vida, né? Colocar ali no calendário, na sua rotina, no seu dia a dia, na sua agenda, independente da agenda que você use, se for o Google Agenda, se for o planner da vida, você precisa colocar na sua agenda de forma realista, fazer caber, senão você não vai realizar, meu amor, tá? Espero que essa forma de se planejar seja mais simples, que você veja mais possibilidade dela acontecer na sua vida. Não deixa de baixar aqui na descrição, caso você queira usar o apoio digital ali que eu fiz para você de forma gratuita. Tá bem legal, tá bem simples de duplicar, caso você já use o Notion, você vai saber ali como mexer e tudo mais. Se você não usa, também recomendo que você pesquise sobre a ferramenta, porque ela é muito boa. Inclusive, posso trazer mais sobre ela aqui, porque eu uso para tudo mesmo, há muitos anos, então sou apaixonada, sabe? Me conta, como que você vai se planejar esse ano? Se você já está usando algum método, inclusive se você usa digital, ou a ferramenta digital no caso, né, ou um planner físico, e se você usa, me conta qual, porque eu gosto de investigar. Eu tenho um tempinho que eu não uso mais o físico, porque no dia a dia, para empresa, assim, para trabalhar com o cliente e tal, eu preciso usar o digital por causa do sisteminha, né, que eu uso com eles. Mas eu adoro um papel, sabe? Eu sou muito apegada ainda a algumas coisas de papel, eu uso papel no dia a dia, uso o livro físico na medida que eu consigo, fazer anotações, né, e tudo, então é bem legal, é bem gostoso estudar com coisa física também, sou bem adepta ao papel. Enfim, gente, me conta se fez sentido pra você tudo isso, espero que tenha ajudado, fica aqui por aqui no canal, se inscreve, curte esse vídeo pra me ajudar a fazer mais conteúdos desse tipo e de outras formas por aqui, tá bom? A gente se vê então nos próximos vídeos, um beijo e até lá.